Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O técnico Ricardo Rezende, da equipe Sub-20, agora é o interino do time profissional do Botafogo. Ricardo estará à frente da equipe na partida de amanhã, 19 horas contra o Brusque em Santa Catarina e muito provavelmente também na partida de terça-feira contra o Goiás, também às 19 horas, aí no estádio Newton Santos. Sendo o treinador do Sub-20, será que alguns jogadores da base vão ter mais oportunidades neste momento com o Ricardo Rezende? Vou falar sobre isto neste vídeo, mas antes peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É muito simples, é só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. É rápido, fácil e grátis. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil, depois vamos muito além, porque o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e também é muito simples. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live às 20 horas. E seja membro do canal por um valor baixíssimo. Clique em Seja Membro embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Pois é, galera. Com o Ricardo Rezende como treinador, muita gente está pensando que o Botafogo pode utilizar de uma maneira mais adequada os jogadores da base. Eu também penso isso, mas faço aqui algumas ressalvas. Eu quero estabelecer uma comparação com o técnico Eduardo Barroca. Sim, o Barroca, que está no Atlético Goianiense. Ano passado, na segunda passagem dele pelo Botafogo, ele não foi bem e acabou saindo daqui muito desgastado. E na primeira passagem no time profissional, ele tinha sido muito ligado às categorias de base, principalmente à equipe Sub-20. Porque o Barroca foi campeão brasileiro Sub-20 em 2016 e campeão carioca também Sub-20 em 2016 com o Botafogo. Quando chegou para assumir o Glorioso em 2019, aí a equipe profissional, na primeira coletiva do Barroca, foram muitas perguntas baseadas nessa relação dele com as categorias de base, com o time Sub-20. Até porque, à época, o time profissional do Botafogo tinha alguns jogadores que haviam sido, sim, campeões com o técnico Eduardo Barroca. O que ele fez? Ele tentou dissociar a própria imagem da equipe Sub-20. Então ele respondia falando que agora ele era o treinador do time profissional do Botafogo e que treinava os jogadores do Botafogo, não os jogadores do Sub-20. Naquele tempo, o Botafogo teve até alguns problemas com alguns jogadores da base, pensando que, pelo fato do Barroca ser o treinador do profissional, eles poderiam fazer tranquilamente aquilo que quisessem. Não foi o que aconteceu. Inicialmente o trabalho do Barroca foi bom, principalmente em termos de resultados, e depois o Botafogo acabou perdendo algumas partidas em sequência e o Barroca foi demitido. Mas o que eu quero dizer aqui, que o fato do Ricardo Rezende ser o treinador agora do profissional de forma interina, não quer exatamente dizer que ele vai manter a imagem daquele técnico que busca os jogadores da base. Há sim diferença entre ele e o Barroca, porque o Barroca tinha sido treinador da base aqui, havia saído, chegou a trabalhar na base do Corinthians e voltou como treinador do profissional. O Ricardo Rezende não. De fato, ele está aqui no Sub-20 e foi alçado ao profissional, então pode fazer um elo mais firme. Embora o Ricardo Rezende possa dar qualquer declaração nesse sentido, fato é que o Botafogo hoje tem alguns jogadores que podem sim ser utilizados no profissional e que tem idade para jogarem no Sub-20. Casos, por exemplo, do Enio, caso do Lucas Mezenga, zagueiro que deve formar a dupla amanhã de zagueiro com o Canu, mas esse aí foi contratado recentemente do Nova Iguaçu. O Botafogo tem também o Kaique, que agora não é mais Sub-20, completou recentemente 21 anos, mas ano passado foi titular em muitas oportunidades na categoria de base com o Ricardo Rezende. O Romildo, que era titular com o Kaique, também com o Ricardo Rezende. O Cezinha, que jogou na base ano passado, depois chegou ao time profissional, foi bem em algumas partidas, mas foi pouco aproveitado pelo técnico Marcelo Chamusca. O Rafael Navarro já está consolidado no profissional. E tem o caso do Matheus Nascimento, que é um caso sui generis. O Matheus Nascimento é um garoto sub-17,
que foi alçado ao profissional. Inicialmente foi bem, depois oscilou muito, depois foi mal. O técnico Marcelo Chamusca não tinha um esquema de jogo que pudesse facilitar as ações do nosso centroavante. Ele voltou para o sub-20, aí sim a transição começa a ser mais bem feita. Está jogando bem, fazendo gols, participando de ações ofensivas perigosas. Não creio que neste momento, só pelo fato do Ricardo Rezende subir, ele vai trazer também o Matheus Nascimento para o profissional. Espero até que não leve para o profissional agora, já que o Botafogo tem o Navarro e o Rafael Moura tem que estar entrando em forma para poder ali ser um homem na função também, enquanto o Matheus aprende um pouco mais na categoria de base. Mas o Botafogo tem carências na equipe titular do profissional também. A questão aí é de necessidade. E o Botafogo amanhã, por exemplo, precisa de um zagueiro. O Henrique Luro deve ser relacionado, viajando para Santa Catarina. É um zagueiro titular no sub-20 que deve ficar no banco, porque o Botafogo tem problemas também críticos de montagem de elenco nesta temporada de 2021. Então o Botafogo deve ter o Henrique Luro na reserva e o Lucas Mezenga, até pelo fato de já ter jogado partidas como profissional pelo Nova Iguaçu, como titular. Na lateral esquerda, Guilherme Santos não está indo bem, Rafael Carioca não está indo bem. O Hugo, quando subiu ao profissional, não foi tão bem. Voltou para o sub-20. Ano passado chegou até a oscilar no sub-20. Nesta temporada, não. Está muito bem na categoria de base. E aí, com conhecimento do técnico Ricardo Rezende, ao meu ver, poderia dar uma chance, sim, a Hugo na lateral esquerda. Melhor, provavelmente, que o Guilherme Santos e o Rafael Carioca. No meio-campo, o Botafogo tem o Oyama, que temos até que entender em qual fase de recuperação está, mas ainda não encontrou um outro volante ali para jogar ao lado dele com extrema qualidade. O Kaique é um jogador que pode vir a ser observado. Trabalhou com o Ricardo Rezende ano passado. Não tem mais idade de sub-20. Então agora é profissional ou profissional para o Kaique arrebentar. O Cezinha não vinha sendo relacionado pelo Chamusca. E o Botafogo precisa de um meia central qualificado. Agora, sem o Ronald na ponta direita, que pode até passar por cirurgia, o Botafogo, de repente, pode ter um Chay por um lado e o Diego Gonçalves por outro, com o Cezinha centralizado, ou o Chay por um lado, o Diego Gonçalves por outro, o Enio centralizado, porque já jogou assim na base, o Cezinha no banco, ou o Enio de um lado, o Diego Gonçalves no outro, o Chay centralizado e o Cezinha no banco, pelo menos para tentar incomodar ali e buscar uma posição no time titular. Então, há possibilidade sim de utilização de jogadores da base com mais critérios por parte do técnico Ricardo Rezende, pelo fato dele conhecer a base, pelo fato dele estar no clube. Mas eu reitero o que disse no início, esse vídeo é justamente para a gente balancear, para a gente equilibrar. Espero que ele não faça o que fez o Barroca, não dissocie a imagem dele totalmente do sub-20, até acredito que não vai fazer isso, mas também espero que ele utilize os jogadores do sub-20 de forma equilibrada, não pensando apenas em colocar um time muito inexperiente para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, então, tem algumas possibilidades. Eu vejo com bons olhos, neste momento, o técnico Ricardo Rezende como interino. E eu traria alguém mais experiente, com mais lastro, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, para que assuma o Botafogo depois da partida contra o Goiás. Isso aí é um ponto importante, não por conta da capacidade ou falta de capacidade do Ricardo, mas por conta do contexto delicado que vive o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. É papo para outro vídeo, é papo para outra live. Estamos juntos, galera. Saudações alvinegras. Valeu, fui! You make me